Você já emprestou dinheiro para alguém e nunca mais recebeu, e ainda por cima essa pessoa falou mal de você? Se sim, deixe nos comentários. É uma realidade que a verdadeira amizade se demonstra nos momentos mais difíceis, que um amigo é aquele que nunca te solta mesmo quando a vida desmorona sobre você. Mas também, com os anos, a gente entende que nem todos os que se aproximam com sorrisos e tapinhas nas costas merecem o mesmo lugar na sua vida. Muitos só buscam algum benefício e, quando não têm mais nada a ganhar, desaparecem. Eu aprendi isso da pior forma, através de uma experiência que até hoje me custa contar. Meu nome é Joseraldo e desde criança cresci em um bairro bastante humilde, daqueles em que todos se conhecem. Qualquer boato corria mais rápido que o vento e desde jovem sempre fui trabalhador. Naquela época eu vendia frutas, depois comecei a consertar motos e pouco a pouco fui levantando um pequeno negócio. Não era milionário nem nada parecido, mas graças a Deus e ao meu esforço eu estava indo bem. Naqueles anos, meu melhor amigo era Toninho. Eu o conhecia desde a escola. Jogávamos futebol na rua. Às vezes até dividíamos a comida quando as coisas estavam ruins em casa. Éramos inseparáveis, ou pelo menos era o que eu pensava. A confiança entre nós era tanta que as pessoas diziam que parecíamos irmãos. O problema começou quando minha sorte começou a mudar, minha pequena oficina de motos começou a encher de clientes, comprei melhores ferramentas, contratei alguns ajudantes e até consegui reformar minha casa. Toninho percebeu tudo e, embora no começo parecesse feliz por mim, mais cedo ou mais tarde começou a me procurar com mais frequência, sempre com histórias de necessidade. Uma tarde, ele apareceu no negócio com o rosto abatido. Joseraldo, meu irmão, preciso que você me faça um favor. Minha esposa está muito doente e preciso de dinheiro para pagar uns exames médicos e também uma internação. Você sabe que sempre pago, mesmo que às vezes demore, mas por favor me ajude. Sem pensar duas vezes, naquela ocasião, peguei o que tinha no cofre da oficina e emprestei a ele. Toninho, com a mão no peito, e reforçando seu juramento, me garantiu que logo me devolveria. Passaram-se semanas, depois meses. O dinheiro nunca voltava. Cada vez que eu perguntava, ele inventava desculpas. Dizia que o trabalho estava fraco, que o médico tinha cobrado mais do que eu havia emprestado, que estava muito apertado e mal tinha para a comida. Eu não sou de ficar pressionando, e naquela época, aquele dinheiro não estava me fazendo falta. Mas o que eu queria era que meu amigo cumprisse sua palavra. Então deixei passar, mesmo que no fundo me doesse ver que ele nem se esforçava para pagar a dívida. O que mais me revoltou foi que na época do Natal, Toninho viajou de férias. Ele não me disse nada, mas vi pelas postagens no Facebook. Estava na praia com a família, gastando dinheiro. Isso realmente me deixou com raiva. Como podia não ter dinheiro para me pagar, mas ter para viajar? Por isso, um dia, em uma reunião de amigos e alguns conhecidos, cobrei ele na frente dos caras, expondo ele. Toninho, já muito encurralado, acabou me devolvendo o dinheiro alguns dias depois, com sangue nos olhos e praticamente à força, com uma atitude que eu não reconhecia nele. Nem sequer me agradeceu pelo favor que fiz. Também não me pediu desculpas. Apenas jogou o dinheiro em mim como se estivesse me fazendo um favor. Com o passar dos anos, meu negócio cresceu ainda mais. Comprei um carro novo. Minha esposa me ajudava com a contabilidade e já falávamos em abrir outra filial. Foi então que Toninho voltou com a mesma história. De novo sua esposa doente, e ele vinha com a intenção de me pedir mais dinheiro emprestado. Dessa vez, porém, eu não caí e deixei claro na frente dele. Desculpe, Toninho, mas já não posso te emprestar. Depois do que aconteceu da última vez, o melhor é que você procure outra forma de resolver seus problemas. E comigo, não conte mais se for por dinheiro. Mas Toninho não se agradou nada da minha resposta. Ele fez uma cara de desprezo.
Cuspiu no chão como se quisesse mostrar que minha presença lhe dava nojo. A partir disso, era natural que começasse a espalhar fofocas sobre mim. Até porque a arma do covarde é só falar. Andava dizendo que eu tinha mudado, que o dinheiro tinha subido à minha cabeça, que eu já não era o mesmo amigo de antes, que já não era como seu irmão. Escutar essas coisas me doía, porque não era verdade. Eu apenas estava administrando bem meu dinheiro porque precisava dar prioridade à minha família. Além disso, com toda a experiência, aprendi a distinguir entre ajudar e deixar-me ser usado. Quando alguém começa a prosperar, aparecem pessoas que nunca estiveram para apoiar. Essas esperam que alguém resolva a vida delas. São aproveitadores que se aproximam como moscas no mel. Falsos amigos que surgem do nada, como água suja que brota de um ralo. Mesmo assim, tentei ignorar todas aquelas fofocas. Segui com meus assuntos, convencido de que no fim as pessoas saberiam quem dizia a verdade. Mas Toninho estava nervoso, ressentido. Era claro que não ficaria tranquilo. Lembro muito bem. Uma tarde, enquanto fechava a oficina, o vi parado na esquina. Seus olhos me olhavam com um rancor que nunca tinha visto nele. Não disse nada nem se aproximou, apenas me observava de longe com a mandíbula travada fumando um cigarro. E naquele instante, sem eu saber, começava a pior fase da minha vida. Depois daquela tarde em que vi Toninho me olhando com aqueles olhos cheios de ódio, tudo mudou. Era como se a amizade de tantos anos tivesse apodrecido de um dia para o outro. Antes eu o via como um irmão, e depois, cada vez que lembrava dele, vinha à mente aquele olhar torto, como de alguém que só espera sua queda para aplaudi-la. Dia após dia, depois daquilo, comecei a encontrar alguns objetos na porta da minha oficina. Primeiro achei um monte de terra e dentro dele algo que parecia ossos, como se fossem de algum animal pequeno. Rapidamente peguei a vassoura e limpei, mas não foi a única vez. Depois encontrei como se tivessem borrifado algum perfume estranho que cheirava a ervas e deixou impregnado o portão. Mais tarde, encontrei um saquinho fechado com um cheiro horrível. Nem quis saber o que havia dentro, joguei fora direto. Aquilo era evidentemente obra de macumba. Era de se esperar que houvesse gente com inveja. Não todos, apenas alguns. Mas eu não acreditava nessas coisas. Enquanto isso, Toninho falava mal de mim no bairro. Dizia que eu já me achava rico, que eu me julgava melhor que os outros, que tratava as pessoas como se fossem inferiores. Doía ouvir aquilo, porque sabia que eram mentiras. Eu sempre tentei ajudar, oferecer trabalho aos jovens da comunidade para que não seguissem pelo caminho errado. Mas a língua venenosa de Toninho começou a influenciar alguns. Já tinha gente que me cumprimentava de má vontade, como se eu de repente me achasse superior. O que mais me indignava era Toninho usar a suposta doença da esposa para se fazer de vítima. Corria o boato de que ele precisava de dinheiro para exames médicos e que eu, tendo dinheiro de sobra, me negava a ajudar. Mas ninguém via a realidade, que eu já havia emprestado uma vez e ele me pagou de má vontade. Na verdade, emprestei várias vezes, mas estava claro que Toninho só queria continuar me explorando. Eu já não confiava nele, o evitava. Tinha nojo de sua hipocrisia. Parei de me juntar aos amigos em comum e as pessoas notavam, e em vez de assumir o erro, ele se vitimizava ainda mais. Cheguei até a ouvir que dizia que eu havia esquecido de onde vim, que eu não era mais o mesmo de antes, mas por trás de tudo aquilo havia inveja, porque eu trabalhei duro e estava indo bem, enquanto ele continuava igual, sem levantar a cabeça, sempre arrumando desculpas para justificar seus fracassos. E foi nesse ponto que começaram meus verdadeiros problemas. Primeiro no negócio. Do nada começaram a acontecer falhas simples. Um dia uma moto pegou fogo dentro da oficina, apesar de estar bem reparada.
Outro dia caiu uma estante cheia de peças novas que eu tinha acabado de comprar e meus ajudantes começaram a pedir demissão do nada, alegando que não se sentiam mais confortáveis em trabalhar para mim. Eu tentava não dar importância, mas era evidente que algo estranho estava acontecendo. A pior desgraça chegou numa noite. Eu e minha esposa voltávamos de carro para casa depois de fechar a oficina. A rua estava escura, apenas iluminada por postes antigos. De repente, juro que vi uma pessoa atravessar na frente do carro, uma silhueta que surgiu do nada, como um vulto preto que se jogou no caminho. Isso me fez virar o volante com força para não atropelar e nesse movimento perdi o controle do carro. Batemos direto contra um muro com um forte impacto. Acordei atordoado, com sangue na testa. Virei e vi minha esposa inconsciente, presa entre o metal. Os minutos seguintes foram um pesadelo. Vizinhos vieram nos ajudar. A ambulância chegou e a levaram em estado grave para o hospital. Eu mal conseguia ficar de pé. O mais estranho foi que ninguém, absolutamente ninguém, viu a pessoa que eu jurei ter visto atravessar. Para os outros, ela nunca existiu. Minha esposa ficou internada por quase um mês. Foi um verdadeiro inferno. As despesas médicas engoliam tudo que eu havia economizado por anos. Vendi ferramentas, me endividei no banco e, mesmo assim, mal dava para pagar. Meu negócio afundou porque, sem minha presença constante e com tanta preocupação, os clientes deixaram de aparecer. Preferiam procurar outras oficinas. Quando finalmente deram alta para minha esposa, pensei que tudo iria melhorar, mas me enganei. Desde a primeira noite em casa, ela começou a dizer que sentia algo estranho. Jurava que alguém a seguia e falava isso com voz baixa e trêmula. Eu tentava acalmá-la, dizia que era normal depois do acidente, que talvez fossem traumas do choque. Mas os dias passavam e suas palavras se tornavam mais insistentes. Ela afirmava que uma sombra ficava parada ao lado da cama. Seus olhos mostravam medo e eu acreditava, mas não conseguia explicar aquilo, porque significava admitir fantasmas e eu não acreditava nisso. Sempre que ela tremia de medo pelo que via, eu me levantava e revistava a casa inteira, mas nunca encontrava nada. Pensei que talvez o acidente tivesse afetado sua mente, até que um dia fui eu mesmo quem viu. Eram 11 da noite e eu estava na cozinha pegando um copo de água. De repente, vi claramente uma figura escura deslizar pela parede, como se tivesse passado atrás de mim em alta velocidade. O copo caiu das minhas mãos, a água se espalhou no chão e um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Desde então, já não pude negar o que minha esposa dizia. Algo estranho havia entrado em nossa casa. A tensão chegou a tal ponto que, certa tarde, enquanto ela cozinhava, jurou ver a sombra parada ao lado do fogão. Se assustou tanto que descuidou da frigideira com óleo quente e, em segundos, as chamas subiram pela cortina da cozinha. O fogo se espalhou rapidamente. Felizmente, cheguei a tempo e consegui apagar antes que queimasse toda a casa. Mesmo assim, o susto nos deixou em choque e esse foi o ponto de ruptura. Minha esposa chorava todas as noites, não conseguia mais dormir. Era isso somado a tudo o que vinha acontecendo no negócio. A má sorte tinha tomado conta de tudo. Desesperado, nos dias seguintes, acabei aceitando o conselho de uma vizinha que disse para irmos a uma mãe de santo, porque nada do que nos acontecia era normal. E que essa maré de azar poderia acabar nos matando. Eu não acreditava nessas coisas, mas já não tinha nada a perder. E o que descobri nessa visita, juro que mudou minha vida para sempre. A curandeira morava numa casa velha na beira do bairro, daquelas com cheiro de mato, telhado de zinco e tudo muito simples. Desde que entramos, senti um peso enorme no ambiente, como se alguém tivesse colocado um saco de pedras nas minhas costas. Minha esposa estava nervosa, quase tremendo, mas também esperançosa de finalmente ter uma resposta. A senhora mãe de santo, Dona Francisca, nos olhou de cima a baixo sem perguntar muito. Acendeu uma vela branca
passou um ramo de ervas sobre nossos corpos e começou a murmurar palavras bem baixas. Depois se sentou, fez algumas perguntas e contamos tudo o que havíamos vivido, sobre a sombra, o azar e as dificuldades que estávamos passando. Ela soltou um som de reprovação e então começou a falar. Pois é, sabem de uma coisa? Aqui tem um mal que foi mandado contra vocês. Não é coincidência o que está acontecendo e não é difícil imaginar. Muitas vezes, a inveja, o rancor das pessoas que não suportam ver o bem dos outros é o que lança essa energia ruim. Às vezes fazem com magia negra, bruxaria e outras acreditem, apenas desejando o mal. A palavra, ou melhor, o verbo, tem um poder muito forte. Às vezes basta declarar algo para que cause estragos. Também depende se a vítima está com sua vibração baixa. No caso de vocês, assim devia estar. Por isso a macumba pegou. E ainda mais se vocês me dizem que deixaram coisas no seu negócio, algum trabalho feito, então não resta dúvida. Aqui tem feitiçaria envolvida e por isso eu vou ajudar vocês. Fiquei gelado. Perguntei à mulher como podia ter tanta certeza de que era macumbaria, de que alguém tinha nos lançado o mal. Ela respondeu que via claramente no movimento da fumaça da vela e na forma como o ar circulava dentro do quarto. Segundo ela, alguém próximo nos tinha ódio, um ressentimento que não era normal. De acordo com as palavras da senhora Francisca, essa pessoa não queria ter o que nós tínhamos, dinheiro e um bom trabalho. O que ela queria era que perdêssemos tudo, que fôssemos humilhados e esmagados. Ao escutar a senhora, minha mente imediatamente voou para Toninho. Não precisava que me dissessem nome e sobrenome. Era óbvio. As peças se encaixavam perfeitamente, seu ressentimento, seus comentários cheios de veneno, aquele olhar de ódio que me lançou quando o vi parado na esquina. A senhora fez várias limpezas, passou ovos em nossos corpos, rezou, rompeu supostas correntes simbólicas e nos deu amuletos de proteção. Também nos deu instruções e prometemos segui-las à risca. Ao sair de lá, eu e minha esposa estávamos preocupados. Sabíamos que, de fato, havia um perigo muito grande sobre nós, mas seguimos todas as orientações de Dona Francisca. Durante semanas, tivemos que tomar banhos com ervas amargas, acender velas, rezar e, pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. Minha esposa deixou de ver a sombra. Eu voltei a dormir sem pesadelos e o mais surpreendente foi que o negócio voltou a crescer. Clientes antigos retornaram, buscaram meus serviços e, aos poucos, a vida voltou a nos dar um respiro. Eu estava feliz e, embora dissesse que não acreditava em bruxaria, depois daquela visita tudo mudou. Nossa vida se estabilizou de novo. Voltei a ter o sucesso de antes. Mas enquanto nós nos curávamos, amadurecíamos e aprendíamos, a desgraça caía sobre meu amigo Toninho. Como Dona Francisca havia avisado, todo o mal sempre retorna à sua origem. Foi assim que soube, pela boca do povo do bairro, que uma tarde no trabalho, Toninho estava manuseando produtos químicos. Ele tinha conseguido um emprego numa fábrica onde, ao que parecia, não havia protocolos de segurança. Um descuido fez com que um líquido corrosivo caísse sobre seu rosto. O ácido queimou sua pele, o deixou desfigurado e, pior ainda, tirou-lhe a visão. Diziam que Toninho gritava desesperado, se contorcia no chão pedindo socorro. O sofrimento deve ter sido imenso, porque seus gritos ecoavam como se estivesse sendo puxado pelo próprio inferno. Seus colegas o levaram ao hospital, mas os médicos só conseguiram salvar-lhe a vida pela metade. Toninho saiu de lá como um fantasma do que havia sido. Ficou desfigurado, cego, e por ter inalado o ácido, também teve os pulmões seriamente afetados. Isso sepultou de vez meu amigo. Ninguém voltou a olhar para ele da mesma forma. Literalmente, a vida lhe cobrou a fatura. O karma, pela macumba que nos lançou. No início, pensei que sentiria alívio por Toninho ter recebido o que merecia, mas a verdade foi outra.
Ao vê-lo um dia na rua, percebi como seu rosto havia ficado irreconhecível. Tinha uma figura monstruosa na face, algo desconfortável de olhar. Naquele dia, senti uma mistura de raiva e compaixão. Raiva porque ele me havia feito mal de propósito, porque sua inveja quase me custou o casamento, a estabilidade e a vida de minha esposa. Mas também compaixão, porque vê-lo cego, completamente desfigurado, arrastando-se na miséria, era algo que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo. Ainda assim, não deixei de ser humano. Por isso, de vez em quando, sempre que podia, levava mantimentos para sua família, um pouco de dinheiro para sua esposa. Seus filhos não tinham culpa de ter um pai cheio de rancor e ódio pela vida. No fundo, eu sabia que Toninho tinha sido o causador das minhas desgraças, mas também sabia que nada podia fazer. A mãe de santo havia me confirmado sem hesitar que, quando a pessoa que nos fez o mal recebesse seu karma, isso voltaria multiplicado. Por isso, Toninho estava assim, completamente destruído. Até hoje continuo ajudando sua família, mas é importante esclarecer que meu amigo Toninho já não vive. As complicações pulmonares decorrentes do acidente só lhe permitiram viver mais alguns anos. Sua partida foi muito triste. Morreu em circunstâncias sombrias, rodeado de dor, miséria e abandono. Até hoje não deixei de apoiar sua família. Eles não têm culpa, como já disse, e sei que sua sorte pode ser diferente, desde que os filhos de Toninho não sigam o exemplo do pai. Por isso, hoje, cada vez que alguém me pede dinheiro emprestado, lembro desta história. Não é egoísmo, é aprendizado. Porque quando você empresta, não arrisca apenas o dinheiro, arrisca a amizade, a paz, sua estabilidade econômica. E se a outra pessoa for invejosa ou má, você pode estar entrando num inferno do qual talvez custe muito sair. Por isso, quero que fique claro de tudo que vivi. É que não empreste dinheiro, cuide dele. Você trabalhou para isso e é seu. Porque na maioria das vezes, quando você empresta, o que perde não é o dinheiro, mas a confiança, a tranquilidade e até a saúde. Eu aprendi isso com Toninho, meu suposto melhor amigo, que acabou sendo meu pior inimigo. Talvez sempre tenha sido, mas apenas precisava de um motivo para tirar a máscara. Por sorte, estou aqui para contar essa história. Mas, para concluir, devo dizer que, por mais triste que seja a história que te contem, nunca, mas nunca empreste dinheiro. Se você já emprestou dinheiro para alguém e não recebeu, deixe aqui nos comentários.